Hoje nós vamos falar sobre a morte, né? Mas não essa morte que a gente conhece, porque infelizmente a nossa cultura, né? Nós não fomos criados com uma cultura que nos preparasse, né? Para a morte. Nossa cultura, ela, infelizmente, ela procura mecanismos, meios, sempre de da criatura ter uma qualidade de vida melhor. Mas por que não uma qualidade de morte? Né? Mas para isso é preciso que compreendamos o que ela significa, o que ela representa para nós. Porque uma coisa nós temos certeza: amanhã nós não sabemos o que será o dia do amanhã, nem depois, nem daqui a um mês, daqui a um ano. Mas uma coisa nós temos certeza: que um dia nós transitaremos por ela. Não interessa qual seja o dia, mas essa é a única certeza que nós temos. Então vamos conhecer uma nova faceta disso que nós chamamos morte, né? Muito bem. Para a gente entender esse conceito, primeiro a gente vai dividir o nosso raciocínio em duas etapas, porque nós conhecemos morte como a morte do corpo físico, que é o que ela realmente representa. Se nós buscarmos lá na questão 68 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual a causa da morte dos seres orgânicos, e o Espírito de Verdade responde: é a exaustão dos órgãos. E é exatamente isso. A morte significa a exaustão do nosso organismo físico, das peças que compõem esse organismo, das peças importantes, das peças vitais que constituem esse organismo. Então, essa é a morte que até então nós conhecemos. Então, morrer é fácil, porque a gente causa todos os dias um desgaste imenso. Às vezes, e muitas vezes, né, causamos realmente pelos excessos, né, pela bebida, pelo fumo, pelas drogas, né, pelo desequilíbrio, né, nós vamos causando aí, pessoa que vive agitada, não, causa esse desequilíbrio ao organismo, né, pelo desajuste emocional, pelo desajuste sexual. Nós vamos causando gradativamente, acelerando esse processo do desgaste físico. Por isso que eu dissemos, morrer é fácil. A grande maioria dos espíritos encarnados desencarna antes do tempo, pelo excesso que provocou, né, no corpo físico. André Luiz, Nosso Lar, né? Quem leu o livro, viu o filme, vê lá que ele ficou 8 anos no umbral lá, e os espíritos lá para ele chamavam ele de suicida, porque ele havia desencarnado antes do tempo em função do desgaste físico. Tá? Então, tudo isso que a gente provoca nessa constituição física vai provocar definitivamente a nossa transição. Morrer é fácil. Desencarnar é que é difícil. Então a gente vai se apoiar em André Luiz, na renovação de conceitos e esclarecimentos que ele trouxe da doutrina espírita, e vamos ver lá que ele nos diz que nós somos um conjunto harmonioso, um psicossoma, constituído de espírito, perispírito e corpo físico. Então, o homem encarnado, todos nós encarnados, temos esses três
elementos unidos. O perispírito é aquele elemento que é de matéria etérea, uma parte, e outra parte mais densa, para que uma se ligue ao espírito e a outra se ligue ao corpo físico. Então esse perispírito é que faz a ligação do espírito ao corpo físico. Tá? E eventualmente, esses laços que prendem, e são vários pontos que prendem ao corpo físico, eles se afrouxam. E o espírito ganha certa liberdade, e se afasta do corpo físico. Então nós fazemos um ensaio para a morte todos os dias em nossas vidas, quando nós dormimos. O sono é exatamente isso, o afrouxamento desses laços do perispírito, e lá vai perispírito e espírito, e fica o corpo físico ali repousando, porque é ele quem necessita, é ele quem está fatigado e precisa de repor as suas energias. Então ele fica ali repondo as suas energias, e esse laço fluídico se afasta com o espírito. Para onde o espírito vai? Ele vai para o lugar onde ele tenha afinidade. Então tudo aquilo que nós guardamos de valores durante o dia, que nós pensamos, naquilo que nós gostamos, nós vamos fazer durante a noite. Aqueles que vivem, digamos assim, acobertando as suas falhas morais, à noite ele se liberta, ele acha que ninguém vai presenciar e ninguém vai notar que ele vai para os lugares onde ele tem liberdade e gostaria de ir durante o dia. Então aquela falsa moralidade, aquele falso pudor que ele preserva de dia, muitas vezes à noite ele se liberta e vai procurar esses caminhos. Então nós treinamos a morte todos os dias durante o sono, onde acontece essa liberdade. Algumas criaturas têm por experiência na vida uma quase que concretização da morte. Quando esses laços se afrouxam bem intensamente, e alguns pontos deles são desligados do corpo físico. Para nosso conhecimento também, o André Luiz esclarece que dos pontos principais onde vai sendo ligado o perispírito, então de baixo para cima vai se soltando esses pontos, no instante da morte, depois se desligando os pontos dos chakras principais, até chegar no coronário, que é o último ponto a ser libertado, onde nenhum de nós tem a capacidade de se libertar sozinho do corpo físico. Tal o estado evolutivo em que nos encontramos. Raríssimos são aqueles que encarnaram no nosso planeta, que têm a propriedade, que teve a propriedade, ou ainda tem, de se libertar sozinho, sem a ajuda do plano espiritual. Porque é eles quem vem soltar esse ponto chamado coronário. Então ele vem fazer a libertação desse último ponto, é onde se desliga totalmente o espírito do corpo físico. Então a morte, o organismo físico pode estar já no estado de morte, com a exaustão dos órgãos, já sem nenhum movimento, e o espírito está preso ali, aguardando o procedimento espiritual. Ok? Então, esse fator de libertação, alguns espíritos encarnados tiveram a oportunidade de passar por essa experiência. Nos Estados Unidos teve uma doutora, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, em que ela faz o estudo de vários milhares casos de criaturas que passaram por esse momento, e que ela deu o nome de EQM, experiência quase morte. Então criaturas que foram
até o momento praticamente da libertação, do último ponto, tá, de libertação, e retornaram à vida. Tá? Tem um doutor também que fez um trabalho, também nos Estados Unidos, fez um trabalho paralelo, em que ele teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que passaram, experimentaram esse transe e recordavam nitidamente o que se passou, o que se sucedeu. Com a doutora Elizabeth também aconteceu, mas com o doutor Raymond Mudgeway, se não me engano, ele teve a oportunidade de conversar com pessoas que viveram essa experiência. E um deles, ele conta que ele se sentia, naquele instante, o seu organismo ia se definhando, onde uma dor intensa lhe acometia, e de repente ele percebe que aquela dor domina de tal forma intensamente que ele se sente expulsado do corpo físico, onde essa dor foi se atenuando, né? Em dado momento em que ele começa a se libertar do corpo físico, ele escuta um zumbido muito estridente e de repente ele se sente viajar por um túnel escuro, tá? E quando ele transita por esse túnel, que ele se vê diante de pessoas da família dele que desencarnaram, que já haviam desencarnado há algum tempo. Então ele vê essas pessoas e vê algumas outras que ele não conhecia, vê um espírito de muita luminosidade se aproximando para vir fazer os procedimentos, e ele ali, naquele instante, ele passa a se sentir numa sensação tão harmoniosa que ele acaba gostando de se relacionar com aquelas criaturas, né? E ele sente que aquele espírito luminoso conversa com ele, mas sem tecer uma palavra, porque a linguagem dos espíritos mais elevados é o pensamento. Então eles mandam isso um ali. E ele sentia que estava dialogando com aquele espírito que estava acudindo naquela hora. De repente ele observa que o seu corpo físico está ao seu lado. E pessoas trabalhavam nele, agitadamente, tentando lhe restituir a vida. Em dado momento, aqueles espíritos que estavam ali começam a compartilhar pensamentos, ideias, né? E ele começa a perceber ali aquela movimentação e ele nem se libertava do corpo, nem acontecia nada. Em dado momento, ele vê aqueles homens trabalhando ali dele, que eram uns médicos, no hospital, onde ele estava, vê que eles estão conseguindo ter êxito naquele procedimento, e de repente ele se sente novamente sugado para a vida, fazer o caminho de volta. Só que aí havia um detalhe: ele já havia gostado daquele ambiente onde ele estava e não queria voltar, né? Ele gostou daquilo que viu, mas mesmo assim voltou, né, para dar continuidade. Depois ele procurou saber, óbvio, foi buscar entendimento, muito provavelmente foi parar na doutrina espírita, porque é ela quem nos traz esclarecimentos. Por que acontecem essas situações com algumas pessoas? Passam pela experiência paz e morte. Muitas vezes é para quebrar aquele paradigma que a pessoa carrega consigo, ou medo da morte, ou a desconfiança de que nada do lado de lá existe, ou que não há continuidade, ou que não há uma série de fatores, a gente poderia estar, de argumentos, poderia estar aqui citando, né? Mas o importante é que a pessoa passa pela experiência e a partir daí ele começa a narrar que ele se transformou
ele passou a ter uma vida melhor, de mais desprendimento, diferente da que ele tinha anteriormente. Porque muitas vezes o medo da morte é mais a prisão que nós criamos no campo material, de deixar as coisas, deixar as pessoas, e acabamos criando, nos imantando contra, negando aquilo que na realidade é uma verdade, é um caminho para todos nós, né? Então nós vemos aí que a doutora Elizabeth, ela traz, através desse estudo chamado tanatologia, ela traz vários depoimentos de várias criaturas que tiveram essa experiência. Mas hoje, para nós, o que nós vemos muitas vezes? O enfermo está no hospital, muitas vezes ele não tem o conhecimento, não tem o preparo daquilo que está enfrentando. Ele passa às vezes 15, 20 dias, meses, naquele ambiente hospitalar. Isso tudo muitas vezes vai saturando a família, porque não vê expectativa de melhora, né? Tudo isso o paciente que está ali vivenciando, ele precisa, ele necessita. Discute-se muito o prolongamento da vida através de aparelhos, e muitos de nós confundimos o conceito de eutanásia. Achamos que a eutanásia é simplesmente desligar os aparelhos, e não é. Já foi provado. Quantas criaturas que estiveram meses, anos nos aparelhos, e quando desligados por piedade da família, ou seja lá de quem tenha sido a decisão, a criatura retorna à vida. Então não são os aparelhos que aprendem. A eutanásia, aqui a doutrina espírita se manifesta contra, entre aspas, porque nós não somos contra absolutamente nada. A única coisa que a doutrina espírita combate é o materialismo, né? Mas que ela procura orientar para que não se cometa aqueles chamados medicamentos que aceleram o processo de transição da criatura, né? Então, por nos informar, não é achar, por nos informar que aqueles instantes em que a criatura vivencia, muitas vezes é importante, porque é através daquele sofrimento, ou daquela condição em que o espírito se encontra, ele cai numa profunda análise de consciência, e de repente, num flash no seu eu, ela acaba projetando ali, analisando ali seus erros e projetando muitas vezes uma continuidade de progresso. Então tudo isso traz benefício para a criatura, né? Então nós dissemos que morrer é fácil, porque o organismo físico se decompõe por um motivo ou por outro, né? Pela exaustão dos órgãos, e desencarnar é mais difícil, porque desencarnar é libertar-se da matéria, é soltar-se do corpo físico, mas plenamente. Quando dissemos isso, é porque a doutrina espírita nos fala que muitas criaturas desencarnam e ficam ligadas mentalmente àquela matéria, porque ainda está presa no campo material, né? Então, alguns dos senhores podem estar imaginando, mas a morte, nós estamos imaginando só a morte, aquela que a enfermidade atinge e que gradativamente vai levando a criatura a essa transição. Mas existem as mortes abruptas, aquelas por assassinato, por acidentes de carro, de avião, aquelas que morrem queimadas, uma série de situações, né? Essas também são socorridas pelo plano espiritual imediatamente, porque se é um fator abrupto,
Não é que a criatura não estava programada para morrer daquela forma. Não, todos nós estamos alinhados de acordo com as nossas necessidades. Mas trazemos conosco o fluido vital, que vem no perispírito, que vai nos garantir a manutenção da vida. Mas isso não quer dizer que não tenhamos ali que dar testemunho das nossas necessidades. Então a criatura, muitas vezes que ele morre num acidente de carro, muitos depoimentos, nós temos lá, desde o livro Céu e Inferno, até as obras do Chico Xavier, de quantas criaturas que desencarnaram abruptamente e que ficaram ali em torno do corpo, junto com os outros curiosos, que é comum, né? Tem um acidente na rua, o cara está estendido no chão, fica aquele mundo de gente lá, está inclusive o espírito lá olhando, o que foi? Ele fala e ninguém responde. Ele não percebe que desencarnou, não sabe que desencarnou. Aliás, é perigoso isso, né? A gente saber isso, saber que a gente pode estar conversando com alguém e está desencarnado e a pessoa não responde. Tem um amigo meu, o tema merece, tá? Para a gente relaxar. Tem um amigo meu que ele chegou e falou um dia assim para mim, Antônio, que ele é do curso lá e estava nessa aula. E depois ele deu a curiosidade, ele veio falar para mim, falou assim, Antônio, eu acho que eu já desencarnei. Eu falei, por quê? Por quê? Eu falei assim, não, porque, rapaz, lá em casa, eu falo com a minha esposa, ela não ouve, eu falo com meus filhos, eles não me obedecem. É perigoso saber isso, né? Mas é fato que muitas criaturas desencarnam e às vezes não tomam conhecimento. Ficam agindo no plano espiritual como se estivesse em vida, buscando as pessoas, mas em vão, né? Até que elas vão cair naquele sono profundo, que todos nós cairemos, um maior tempo ou menor tempo, naquele estado de torpor, até recobrar a nossa consciência. Muito bem, mas esse é o mecanismo de transição, de necessidade. Não se equivoquem as criaturas, né? E é uma coisa muito comum até, as pessoas vão nos velórios, chega lá, vê a pessoa e tal, aí começa, não sei se para agradar a família, olha a pessoa, nossa, era tão bom. Não. Gente, não há necessidade disso, ele não era tão bom, ele era o que era, porque a morte não faz transformação para ninguém. É só uma transição, é mudar de domicílio, tá? Não é porque desencarnamos que vamos chegar lá anjos ou demônios. Não, nós vamos chegar lá exatamente com o mesmo comportamento que temos aqui na Terra, porque a morte não acelera o processo de evolução de ninguém, né? Então não vamos se equivocar, que a gente vai chegar lá, vai ser melhor do que era, vai ter patentes, vai ter cargos. Não, nós somos espíritos, né? E é como vamos chegar lá. Para isso, nós temos que planejar, né? Como nós vamos chegar lá. Porque aquilo que nós fazemos a cada instante de nossas vidas, né? O testemunho que nós damos de sofrimento, o passo a passo de nossas vidas, nós vamos chegar lá, vamos ter a colheita ou a desdita, depende daquilo que nós semeamos. Então nós temos que nos preparar dessa maneira, né, de que a transição é certa. Isso nós, mas e os que ficam? E nós, quando experimentamos um sofrimento daqueles que partem? É difícil, é de sofrimento, mas até isso nós temos que aprender a sofrer. Porque algumas pessoas dentro da doutrina espírita às vezes falam, não pode sofrer, não pode chorar, porque senão o defunto lá, o espírito, ele vai sofrer também. Não, por favor, ele que sofra, mas a gente tem que sofrer. Mas sofrer sabendo sofrer.
sofrer sem rebeldia, sem revolta, tendo fé. Ter fé não é um processo, um mecanismo que nós precisamos ter conhecimento da causa para que essa fé ela seja uma fé verdadeira, né? Porque não adianta nós não termos a crença nessa transição e acharmos que teremos que experimentar o sofrimento da perda, que aliás, pobreza de linguagem, nós falamos perda, ainda falamos perda. A gente perde uma caneta, um celular, parentes, entes queridos, não se perde, nós não somos proprietários, nem filhos, não somos proprietários. Essa é a grande realidade. Nós não perdemos nada. Nós simplesmente devolvemos a Deus aquilo que Ele nos confiou. É difícil? Ninguém falou que é fácil. Uma morte prematura, perder uma morte prematura, não é fácil. Estavam sentados 6 médiuns numa mesa e uma plateia de quase 200 pessoas inquieta. Aqueles médiuns estavam ali psicografando mensagens. De repente, Divaldo Pereira Franco toma de uma das psicografias e começa a ler. Mamãe Esmeralda, hoje nós comparecemos aqui, mamãe, para dizer-te que aquele dia em que nós viajávamos pelaquela estrada e que o papai e você foram arremessados e nós ficamos no carro desgovernado à mercê do incêndio que se apoderou dele. Nós, de dentro do carro, mamãe, enquanto nós partíamos, vimos o teu sofrimento. Queríamos poder te dizer naquela hora, mamãe, não sofra, mas não tínhamos vozes. Nossos lábios se colaram, a nossa voz se emudeceu. E de lá nós vimos o teu sofrimento, mamãe. E hoje nós viemos aqui para consolar-te, para te dizer, nós estamos aqui, ao teu lado. Enquanto Divaldo ia lendo, uma das pessoas da plateia levantou e aproximou-se da mesa. Foi vencendo a multidão, aproximou-se da mesa e estendeu as mãos para o Divaldo, que mais pareciam 2 garras, porque as mãos estavam tosquiadas. Porque naquele dia do incêndio, ela tentou avançar sobre o carro para poder abrir a porta e salvar os filhos. E tomou a carta nas mãos e disse ao Divaldo: Divaldo, você não sabe o que é perder 3 filhos. Naquele dia, Divaldo, eu senti que meu coração morreu também. Mas hoje, a vida se renasce para mim. Porque hoje, Divaldo, você está me dando a certeza de que um dia, em algum lugar de meu Deus, estaremos juntos novamente. Como eu esperei por esse dia. E nós nos perguntamos, será que Deus não é piedoso? Permitir um sofrimento desse? Porque não há essa mãe que tenha perdido esse filho
Ali foram 3. Um de 12, um de 7 e um de 5 anos. Não há essa mãe que tenha perdido um filho sequer que não experimente esse sofrimento. Mas por que Deus permite? E por que aquela criatura parte com tanta brevidade da vida? A doutrina espírita nos fala que todos nós temos necessidades, que experimentamos sofrimentos de acordo com aquele comprometimento que nós fizemos. E muitas vezes esses sofrimentos não são determinados pela lei. Porque Deus não seria tão um pai impiedoso e concederia a uma mãe esse sofrimento, a um pai. Muito provavelmente, essa criatura tenha solicitado para libertar-se da questão da consciência. Porque naquela carta que Divaldo concluiu a leitura, as crianças falaram para a mãe: era preciso que fosse assim, tínhamos esta necessidade. Então, se nós vamos analisar, vamos simular um exemplo em nossas cabeças. Quando Jesus veio à Terra e que foi anunciado que o Messias estava presente, um governador, Herodes, mandou que se matassem todos os primogênitos que haviam na região, para que, com a certeza, Jesus, estando ali no meio deles, teria sua vida extirpada. Com que valores morais, com que ânimo, com que sentimento age uma criatura dessa quando determina que se mate 300, 400, 500 crianças, sei lá quantas? Com que impiedade age uma criatura dessa? Ela por acaso pensou no sofrimento dos pais quando arrebatou dos seus braços aquelas crianças? Nem um pouco. Não pensou. Só que a vida continuou. O espírito reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou. Foi entendendo o processo de crescimento moral, os valores, mudando a sua essência. Chega um dia que ele mesmo fala: eu cheguei até aqui, evoluí até aqui, mas tenho cá na minha consciência a imaginação do sofrimento que eu fiz causar a tantos pais. Como fazer, meu Deus, para livrar-me desse tormento? E pede: quero sentir a mesma dor, o mesmo sofrimento que eu fiz passar. E se submete. Só que esquecemos nessa caminhada, na transição, na vinda, os nossos compromissos, o planejamento que fizemos, esquecemos. E chegamos aqui, experimentamos. Foi Deus impiedoso? Não, foi misericordioso. Concedeu a ele a oportunidade que ele pediu. Impiedoso seria, ou se aplicasse a pena de talião, olho por olho, dente por dente, pagarás com a mesma moeda, se falasse: não, uma só não, você matou 500, então 500 vezes você vai experimentar, mas não é isso.
Então o Espírito roga para a sua libertação, para a libertação de sua consciência, a experimentação daquele sofrimento, para libertar-se definitivamente daquele mal que proporcionou um dia. Aquele que vem e desencarna em morte prematura, há inúmeras situações. Criaturas que mal cuidaram do corpo, como nós falamos no começo, e provocaram o suicídio inconsciente. Aquele que se suicidou conscientemente, que fica ainda com fluido vital, necessitando ainda um término de reencarnação para fazer, reencarnam para gastar aquele resto aquele saldo de fluido vital, de comprometimento, de compromisso, de vida. Então vem e se submete. Muitas vezes não tem um espírito lá nessas condições, um voluntário das alturas, um espírito elevado, vem se propõe esse papel. Eu vou, encarno e desencarno. Sem problema nenhum. Mas vem possibilitar aquilo que foi requisitado pelo aquele espírito que queria libertar-se daquele problema de consciência. Essa é uma das situações. Existem inúmeras situações desse modo. Então a vida ela se oferece ao espírito como um treinamento de crescimento moral, como uma escola, uma possibilidade em que nós temos de crescer os nossos valores e regressar à pátria de origem para chegar lá, analisar aquilo que nós progredimos, o que nós alcançamos nessa viagem. De lá para cá é uma viagem de aprendizado. É como se um dos nossos filhos fosse viajar para os Estados Unidos, para Harvard, para aprender. Então é essa possibilidade que a vida permite a nós. Sendo que temos a consciência de que o retorno é garantido. Porque o nosso tempo maior é lá. Porque o Espírito é eterno. Quando nós transitamos pelo processo de evolução e vencemos a etapa da Terra e alcançamos outros planetas mais evoluídos, vai chegar um momento em que nós vamos ficar mais na erraticidade, ou no plano espiritual, do que reencarnados num corpo, ou na Terra, ou numa instância mais evoluída. Então, nós temos lá a eternidade, e aqui 80, 70, 90, 50. Isso é um flash de luz que nós estamos passando. Né? A certeza de tudo, né? E a confiança que nos dá, nos ensina Jesus. Quando aquele jovem chega para Jesus e pergunta: Mestre, como faço para ganhar a vida eterna? E Jesus fala: vem e segue-me. E ele fala assim para Jesus: tá bom, mestre, mas deixa que eu vá primeiro enterrar o meu pai que está morto. Jesus já tinha consciência de que esse não viria. E responde a ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Numa passagem magnífica, onde que Jesus exalta a oportunidade de crescimento que nós temos na vida, abdicando muitas vezes da condição material. Muitos de nós não temos a ideia daquele momento na história da humanidade,
Mas ali, naquele momento, quando as pessoas perdiam seus entes queridos e que elas tinham seus patrimônios, se a criatura não fosse lá velar e chorar para que as autoridades vissem, ela não fazia jus aos bens deixados. Eram tudo confiscados. Então o jovem abre mão de seguir o ensinamento de Jesus, a consistência moral que aquilo lhe seria atribuído, abdica disto para ir em busca da condição material. Por isso que Jesus mostra a ele a importância, né, e até onde nós podemos e devemos valorizar a vida. A vida é importante? Claro que é, pois é aqui que nós treinamos, é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós tecemos os nossos valores. Mas o retorno é uma transição normal, é a viagem de volta para programar uma nova escala, um novo compromisso, uma nova continuidade. Isso é a morte. Há de se temer? Não. Há de se conhecer. Né? É preciso que nós saibamos que dentro da expectativa da vida estão os comprometimentos que nós fizemos entre uma e outra transição. Né? Aquele que vier me seguir, que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É o que estabelece a vida. A morte é a liberdade.